Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso empatou em 0-0 com o Guarani do Paraguai e passou para as quartas da Copa Sul-Americana. O Botafogo vai enfrentar o Defensa e Justiça da Argentina, que eliminou o Emelec do Equador. Faltam 4 jogos para o Botafogo estar em Montevidéu, no Uruguai, no dia 28 de outubro, para a final da Copa Sul-Americana. 2 jogos pelas quartas, mais 2 na semifinal. Foco total. É verdade, o Botafogo, com um time praticamente reserva, não jogou tão bem ontem, mas foi o suficiente para que o Glorioso esteja nas quartas. Clube grande se aproximando de reta decisiva em competição internacional tem que focar cada vez mais. O Glorioso entrou em campo com Gatito Fernandes no gol, JP Galvão na lateral direita, Adrielson e Felipe Sampaio na zaga e Marçal na lateral esquerda. O Marçal está suspenso no Campeonato Brasileiro, não vai enfrentar o Inter de Porto Alegre no próximo sábado às 21 horas no estádio Newton Santos. No meio-campo tivemos inicialmente Danilo Barbosa, Tietê e Lucas Fernandes. Na ponta direita, Mathieu Segovia, centroavante Júnior Santos e na ponta esquerda o Diego Hernandes. O Botafogo começou o jogo tentando manter a bola no campo ofensivo, depois o Guarani do Paraguai tentou atacar o Glorioso, um jogo controlado, porém ruim na primeira etapa. Gostei um pouquinho do Diego Hernandes, habilidoso, procurando ações pelo lado esquerdo, mas o Botafogo não fez nada muito convincente na zona ofensiva. E tinha problemas na região do meio-campo. Danilo Barbosa não jogou bem. Talvez esteja recuperando o ritmo, já que o Marlon Freitas vem jogando direto como primeiro volante titular do Glorioso. O Lucas Fernandes também não conseguia puxar os melhores ataques por dentro. Mathieu Segovia tentou algumas finalizações, não acertou o gol, mas está querendo ganhar confiança. Tinha bola que ele podia passar, preferiu chutar, mas, como eu disse, não acertou a meta. Já a equipe do Guarani do Paraguai, na reta final do primeiro tempo, teve uma jogada pelo lado direito do ataque. Felipe Sampaio foi mal no lance. O Botafogo acabou tomando um perigo. O Danilo Barbosa inicialmente não conseguiu cortar. Finalização na trave. O grande lance do Guarani na primeira etapa. Muito pouco para quem precisava fazer gol para se classificar. 1 de diferença levaria o Guarani para os pênaltis com fogão e 2 ou mais levaria o Guarani às quartas de final, coisa que felizmente não aconteceu. No intervalo, Mathieu Segovia substituído. O Luiz Henrique entrou na ponta esquerda, o Diego Hernandes foi para a ponta direita. Sempre falei aqui no canal Fabiano Bandeira que o Diego Hernandes joga na ponta esquerda, joga na ponta direita, joga também por dentro. O uruguaio melhorou pelo lado direito, conseguiu também driblar, recebeu algumas faltas, levou o Botafogo ao campo ofensivo com um pouco mais de qualidade, mas ainda era pouco para o Glorioso. O Tietê deu lugar ao Marlon Freitas, que trabalhou como volante ao lado do Danilo, com o Lucas Fernandes funcionando como um meia. O Botafogo estava testando, o Botafogo estava usando um jogo de oitavas de final de Copa Sul-Americana para rodar o elenco. E está na liderança do Campeonato Brasileiro com 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, Flamengo. E o Guarani do Paraguai tentou sair um pouquinho, jogadas pelo alto, Felipe Sampaio não tão seguro. No lado direito, já tem torcedor que fica preocupado. Imagina no lado esquerdo. Então, o Guarani do Paraguai identificou e tentou cruzar bolas também para a área do Botafogo. O Gatito Fernandes foi bem na partida, isso realmente é importante. Nós tivemos problemas gravíssimos com goleiros em anos anteriores. Então ter o Lucas Perry como titular e o Gatito como reserva é bom para o Glorioso. Um lance inusitado, cruzamento na área, a bola foi para o lado esquerdo da área, levantamento, um jogador finalizou e o outro jogador do Guarani tirou a bola em cima da linha. Poderia ser gol, mas claro que o VAR iria chamar porque o jogador que finalizou estava impedido e o que tirou o gol também estava impedido. O Carlos Alberto entrou na partida, então o Júnior Santos inicialmente foi para a ponta direita. Tínhamos no meio-campo Danilo, Marlon e Lucas na zona ofensiva. Júnior Santos na ponta, Carlos Alberto por dentro, Luiz Henrique na ponta esquerda. Carlos Alberto entrou bem, com força, com velocidade,
quase fez um golaço, deu um chapéu no defensor, segurou no corpo, finalizou com a perna esquerda, o goleiro tirou. O Botafogo não abriu o placar por ali. Só que o Glorioso começou a ser mais atacado e o Guarani ficava exposto. E o Botafogo não conseguia aproveitar as ações de contra-ataque. Luiz Henrique, Lucas Fernandes não conseguiam desenvolver da melhor maneira as ações ofensivas no contra-ataque. Lembrando, galera, deixei passar, não posso esquecer, no primeiro tempo, JP Galvão, que não estava mal no jogo, pelo contrário, fazia uma partida segura, se machucou, foi fazer exame de imagem, é uma questão um pouco mais séria no braço. Então, JP Galvão deu lugar ao Di Plácido no primeiro tempo. Tanta coisa para falar a respeito da partida que deixo quase passar aqui essa questão do JP Galvão. O Di Plácido entrou, no segundo tempo ele foi até melhor. No primeiro tempo não achei tão bem, mas na segunda etapa o Di Plácido melhorou bastante. Então, com o Botafogo tendo em campo Gatito Fernandes, Di Plácido, Adrielson Sampaio e Marçal, Danilo, Marlon, tivemos uma troca. Saiu o Lucas Fernandes, entrou o Gustavo Sauer por dentro. Júnior Santos, Carlos Alberto e o Luiz Henrique. Luiz Henrique e Júnior Santos, em dado momento, inverteram o posicionamento. O Luiz Henrique foi para a direita, o Júnior Santos foi para a esquerda e depois trocaram novamente. O Gustavo Sauer, trabalhando por dentro, conseguiu receber algumas bolas curtas e boas para dar sequência. E ele dava aquele que chamamos de meio toque na bola. Rapidinho, meio toque, deixando alguém em condição de partir para cima do adversário, ou então de dar uma bola longa, uma bola rápida, e o Botafogo no penúltimo passe, no último terço do campo, não conseguia concretizar jogadas mesmo tendo espaço. Talvez isso tenha deixado o torcedor mais chateado, e chateia mesmo. Durante o jogo a gente reclama bastante, erro técnico é muito ruim, erro de passe principalmente, e isso aconteceu muito contra o Cruzeiro, menos ontem, mas ainda aconteceu. O gramado ontem era um pouco menos pior que o do Mineirão, mas ainda não era o ideal. O Botafogo com o time reserva e com alguns problemas, como essa questão da zaga que eu falei, passou de fase. E vejamos agora o copo meio cheio. Sim, vejamos agora o copo meio cheio. A crítica construtiva tem que acontecer, a cobrança dentro do respeito é importante também, mas copo meio cheio é o seguinte: o Botafogo saiu, jogou 2 fora de casa, empatou em 0-0 com o Cruzeiro, aumentou 1 ponto em relação ao segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Agora tem 13 de vantagem. Foi jogar no Paraguai contra o Guarani, rodou o elenco, praticamente um time reserva, depois algumas trocas, e o Botafogo não fez gol, mas também não tomou. E era o que bastava para passar de fase na Copa Sul-Americana. 0-0. Agora o Glorioso volta para casa para ser muito bem recebido pela torcida no dia do aniversário do futebol do Botafogo, 119 anos, dia 12 de agosto de 2023, sábado, 21 horas. O líder do campeonato, Botafogo de Futebol e Regatas, enfrenta o Internacional de Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Casa cheia, poucos ingressos a serem comercializados. Se puder, compre, vai e apoie o Glorioso. E a torcida dando aquele show de apoio, o time recebendo aquela energia e, claro, com organização, com ofensividade, o Botafogo buscando mais 3 pontos em casa no Campeonato Brasileiro. Vamos torcer muito para que tenhamos mais uma vitória no nosso tapetinho. Apesar de todos os problemas, ontem o Botafogo colocou em campo um time reserva e se classificou para as quartas de uma competição internacional. Há pouco tempo, galera, o Botafogo não tinha um time titular, tinha muita dificuldade para disputar no Campeonato Brasileiro, porque havia algum tempo que o Botafogo nem disputava uma Copa Internacional. É o Botafogo pensando no presente, buscando o título brasileiro de 2023 e avançando para as quartas de final da Copa Sul-Americana. À medida que as fases forem passando, é claro que o foco deve aumentar. Até aqui, verdade seja dita, o Botafogo levou a Copa Sul-Americana do jeito que deu. Desde a primeira partida contra o Magallanes, lá no Chile, com o time ainda treinado pelo Luiz Castro. Mesmo assim, o Botafogo segue invicto na competição, mais empates que vitórias, mas está nas quartas. E agora tem que pensar muito que tem plenas condições de ganhar 2 títulos. Vamos apoiar, vamos torcer, entendendo que é assim que melhorar o planejamento, que o Botafogo cada vez mais tem que buscar
os títulos de maneira sólida, nos colocamos numa condição muito interessante nesta temporada, que não deixemos passar. Estamos muito juntos, a qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!